início à nossa leitura do dia. Estamos hoje no dia 189 e as escrituras do dia hoje são 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo 81. Depois vamos ler o livro de Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 32. Em seguida vamos ler Salmos, capítulo 6, versículo 1 ao 10. E por último vamos ler Provérbios 18, versículos 20 e 21. Vamos dar início à nossa leitura, lendo 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 18. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, enteçavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à guerra. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na batalha clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Efer, Ize, Eliel, Aziriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Guerreiros valentes, homens famosos, chefes de suas famílias. Porém foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Alá, Abor e Ará, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gersom, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Ezuiel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abisua. Abisua gerou Buque, e Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías, e Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok, e Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, e este é o que serviu como sacerdote no templo que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aitude. Aitude gerou Zadok, e Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraias, e Seraias gerou Zeuzadaque. Zeuzadaque foi levado cativo quando o Senhor levou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron
e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Joate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir. Foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amisaí e Aimote. O filho de Eucana foi Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeroão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto da casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias e filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf e filho de Corá, filho de Isa, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Asaf era filho de Berequias, filho de Semeia, filho de Micael, filho de Baazeias e filho de Malquias, filho de Etime, filho de Zera e filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quis, filho de Abidi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Araão. Araão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso. Todo o serviço relacionado com o Santo dos Santos e a expiação por Israel, segundo tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. O filho de Arão foi Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Abizua, de quem foi filho Buque, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. São estes os lugares que eles habitavam, segundo os seus acampamentos, dentro das fronteiras, a saber,
Os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, foram os primeiros a serem sorteados, e receberam Hebrom na terra de Judá e seus arredores. Porém, o campo das cidades, com suas aldeias, foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebrom e Líbina, com os seus arredores, Jati e Estemoa, com os seus arredores, Ilém com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Azã com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gebá com os seus arredores, Alemete com seus arredores e Anatote com seus arredores. Ao todo, 13 cidades, segundo as suas famílias. Aos que restaram da família de Coate, foram dadas por sorteio 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés em Bazã, foram dadas por sorteio 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulão, foram dadas por sorteio 12 cidades. Assim os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorteio da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, estas cidades que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, bem como Gezer com seus arredores, Joquimeão com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gat-Rimon com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner com seus arredores e Bileã com seus arredores, foram dadas as demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson foram dadas, da família da meia tribo de Manassés e Bazã, Golã com seus arredores e Astarote com seus arredores. E da tribo de Isacar, Quede com seus arredores, Deberate com seus arredores, Remote com seus arredores e Anem com seus arredores. E da tribo de Azer, Masal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Ucoque com seus arredores e Reobi com seus arredores. E da tribo de Naphtali na Galileia, Guedes com seus arredores, Amon com seus arredores e Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, a leste do Jordão, receberam da tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jazá com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. E da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Maanaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Agora vamos ler o livro de Atos, capítulo 26, do versículo 1 ao 32. Paulo se defende diante do rei de Agripa. A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: "Você está autorizado a falar em sua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus,
Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim eu quisesse testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscita os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão. E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me fala em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou judeu a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios. Assim, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e a Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns dos judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu:
Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada passivo de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem pode ser solto, se não tivesse apelado para César. Agora vamos ler Salmos, capítulo 6, do versículo 1 ao 10. Oração em tempo de angústia. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dá louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se no instante, cobertos de vergonha. Agora vamos ler Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado mais uma vez por sua participação e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na leitura da palavra. Um grande abraço e até amanhã.